Boa tarde, irmã. Na tarde do dia 17 de junho de 2020, estamos aqui na Igreja Congregacional de Vitória, na nossa sala online, para continuar estudando o livro de Eclesiastes com o pastor Elias e Sônia. Eu vou pedir para a Ilma Guimarães ligar o microfone dela e orar nesse momento, pedindo a Deus que fale aos nossos corações nessa tarde. Oremos. Senhor Deus, o Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, poder estudar a Tua palavra junto com os irmãos. Ser presente com este livro, ser presente com os teus servos, Senhor, vai esclarecer, que nós possamos alimentar mais e mais da Tua palavra. Pai bondoso, Pai querido, obrigado por essa oportunidade, Senhor, poder te buscar mais uma vez a Tua presença. Abençoa a Elane, abençoa a Sônia, Elias, abençoa o Fabinho, abençoa todas as pessoas que lideram esse programa. Que tudo seja orientado e guardado por Ti. Pai bondoso, Pai querido, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Sustenta e guarda com Teu poder. Visita neste momento cada pessoa que se encontra enferma com esse vírus, Senhor. Ó Deus, tenha compaixão e misericórdia, sustentando, guardando, aliviando sofrimento com Teu poder e com a Tua graça. Ser presente mais uma vez neste dia. Nos desperta sempre para aprender mais da Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pois pelo amor de Jesus Cristo, de sempre. Amém. Amém. Vamos agora passar a palavra, né, pastor Elias e Sônia. Vamos desligar os nossos microfones e deixar só o deles aberto, ok? Sônia, liga o microfone. Está desligado o seu microfone. Tem que diminuir tudo, porque faz interferência aqui. E lá no fundo. Olá, voltou? Elaine, está me ouvindo? Tá. Então, nós agradecemos a Deus mais uma vez, né, por estarmos juntos. Vamos estudar Eclesiastes, né? Nós estamos nessa caminhada. Hoje nós vamos do capítulo 7 ao capítulo 9. São 3 capítulos e a gente vai desenvolvendo, e à medida que os irmãos quiserem ou participar ou falar alguma coisa, levanta o dedinho, a gente vai liberando aí o microfone para falar, tá? Então, Eclesiastes 7, vou pedir que abram. Agora, nós vamos fazer a dinâmica da seguinte forma da leitura, tá? São 3 capítulos, o 7 é o maior capítulo. Nós vamos lendo por parte, eu vou dando a passagem. Só que eu vou, para não ficar desliga o microfone, eu vou pedir para Elias ler, né, o texto aqui do meu lado, e daí a gente vai acompanhando em casa, mas leiam em voz alta em casa, porque daí a gente vai acompanhando melhor, tá bom? Espera aí, só um instantinho. Eclesiastes 7, a gente vai começar, né, falando primeiro, só relembrando que os 6 primeiros capítulos, Salomão trata da questão da vaidade, né? Tudo é vaidade, é uma frase recorrente aí em Eclesiastes. Ele cita tudo é vaidade em todo o livro 37 vezes, mas a maior parte do tempo ele está citando no capítulo de 1 a 6, tá? E no capítulo de 7 a 14, 7 a 12, ele já vai falar sobre o temor do Senhor.
ele chama a nossa atenção para o temor do Senhor, tá? Então, ele fala que quem sabe o que é bom para o homem? Lembra que Elias, semana passada, terminou com essa pergunta? E a gente ficou de dizer hoje, quem sabe o que é bom para o homem? Né? O capítulo 7 e 6, o último versículo, dizendo, né? Quem sabe o que é bom para o homem? Ele começa o versículo 12 dessa forma. Então, hoje ele vai responder em Eclesiastes, o capítulo 7, ele vai dizendo quem sabe o que é bom para o homem, inclusive, só um instante que entrou uma ligação, inclusive, né, ele vai falando agora, ele vai dizer o que é natural, o que acontece na vida debaixo do sol, e que ao homem é bom temer a Deus, né? A resposta dessa pergunta é temer a Deus, que trata do capítulo 7 até o capítulo 12, tá? Então, do teme a Deus. Então, nós vamos ler os primeiros versículos, tá? De Eclesiastes 7, vai até o 12. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o homem em consideração, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Isso, até o 9, tá? Então, ele fala aqui, Salomão, né, ele vem trazendo um relato. Esse relato do capítulo 7 parece muito com Provérbios, né? Ele diz, melhor isso do que aquilo. Parece que ele está escrevendo ainda o livro de Provérbios, né? Mas ele fala que é melhor em um funeral, né? E a gente fica pensando, por que será que ele disse isso, né? Por conta de melhor em um funeral. Claro que a gente prefere ir à festa, sem dúvida, né? Mas ele fala isso por conta da reflexão humana, porque na festa você não reflete sobre nada, né? Você chega numa festa, você conversa, você ri, você brinca, você está cercado de amigos, você vai falando, né? Às vezes fala até sem pensar. Ele fala sobre isso, é melhor, agora a gente prefere ir à festa. Mas no funeral, o que acontece? Você reflete sobre o fim da vida. Todo mundo que vai ao funeral termina pensando, puxa vida, esse aqui é o fim de todo homem, de todo ser humano, debaixo do sol, né? Vamos esclarecer que Salomão está falando da vida terrena. Mas a gente vê no Evangelho que você pode ir num lugar como no outro. Não é uma doutrina isso, melhor ir ao funeral, então agora eu não vou mais à festa, vou só ao funeral. Não, não é uma doutrina. Você vê, né, que Jesus foi nos dois lugares. Jesus esteve na boda de Caná da Galileia, onde acontecia um casamento, era uma festa, foi até onde ele realizou seu primeiro milagre, não é? Mas Jesus também foi ao funeral, chorou diante da sepultura de Lázaro. Uma pessoa que ele amava, que estava ali, então ele chora diante da morte do seu amigo, Lázaro. Então, vejam, né, que Salomão faz essa reflexão, ele considera
como somos bons nas festas e como reflexivos e pensativos no funeral. Não é assim que acontece? Acho que acontece com todo mundo, né? Aí, reflexivos no funeral. Aí, a seriedade, ele fala também, é melhor do que a alegria. Aí eu pergunto, como? Se a Bíblia toda vem dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, que Paulo recomenda, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, não é? Então, vejam que é muito interessante ele dizer isso, né? Essa questão de estar zangado ou sisudo, melhor do que a alegria. Mas lembre-se que Salomão está fazendo uma reflexão e ele está dizendo que é melhor mortificar, porque não é só esse versículo, né? Está fazendo um todo. É melhor mortificar a nossa corrupção pela repreensão do sábio do que gratificá-la com canções de nécios, né? Ele continua lá falando sobre isso. O sorriso dos nécios acaba rapidamente e o fim da sua alegria é o pesar. Por isso que ele fala, né, que é melhor nesse momento estar sério, porque ele sabe que o fim dessa alegria do nécio, da pessoa sem Deus, vai terminar no pesar. Tá? Agora vamos ler os versículos de 7 a 10. 7 a 10? Desculpa, de 9 a 12. 10 a 12. Errei o versículo. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Isso, né? E ele está falando sobre a questão das situações da vida, né? Das provações que a vida nos traz, né? Quando ele voltando um pouquinho, lá no 8, né? Ele fala que melhora o fim das coisas do que o princípio. O 9 diz, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga, né? Então, ele vai falando sobre essas questões, que boa é a sabedoria, né? Na herança não há proveito. Então, ele está falando sobre essas situações das provas e das dificuldades, né? As provas costumam ser melhores do que pensamos inicialmente, né? Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol, né? Então, vejam que ele fala, porque as provas inicialmente, para a gente, são coisas muito difíceis. Mas Tiago, ele vai abrir lá, Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4, ele fala, né, que as provações não são motivos de tristeza. Né? Vamos ver por quê? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, ele está dizendo, né, que a provação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, ela tem uma ação completa em nós, para que nos ajude a ser um pouco melhores, né? E também aí no versículo de 7 a 10 de Eclesiastes, voltando lá para Eclesiastes 7, de 9 a 12, ele fala que é melhor ser paciente de espírito do que orgulhoso e precipitado, né? Não te ires rapidamente. E fala, nem te precipites ao sentir-se afrontado. É o que ele fala aí. Não te ires por muito tempo.
Então, a gente vê, né, que a Bíblia fala sobre isso também, dizendo: irai, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, vejam que Tiago nos alerta para isso, né? Para não se irar rapidamente. Tiago, desculpa, gente, Salomão nos alerta a isso, a não se irar rapidamente, né? Deixar que a cólera passe, a ira, não tomar nenhuma decisão precipitada, nem no calor da raiva, porque quando isso acontece, nós somos os mais prejudicados, nós mesmos, que estamos irados, não a outra pessoa, tá? Ele fala ainda de 11 a 19. Boa é a palavra, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que te morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenha isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Isso. Então, como ele fala aqui, né, que a sabedoria é tão boa quanto uma herança e até melhor, ela protege das tormentas e do calor insuportável da tribulação. E aí ele vai começar a falar sobre a riqueza, a questão, né, que a riqueza não alonga a vida, nada disso. A gente pode ir lá no final do 9, capítulo 9, os últimos versículos. Ele conta uma ilustração sobre a sabedoria, Salomão. Elias vai ler aqui, 9, de 13 a 19, a 18. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Isso, então ele está falando aí sobre a sabedoria, né? Que a sabedoria, ela protege a vida da pessoa. Vejam, né, nesse exemplo que ele contou, que a pessoa, né, que estava ali, aquele homem que ele viu, ele foi protegido pela sabedoria, né? A verdadeira sabedoria concede vida espiritual e fortalece os homens. A disposição de temer a Deus nos leva a ser humanos melhores. Os que verdadeiramente temem a Deus têm somente um objetivo: servir. Então, foi o que esse homem fez. Ele tinha um objetivo dele. Ele era um sábio. Então, o objetivo dele era servir. E ele fez esse serviço. Ele fez esse empenho, né, de salvar a cidade que ele morava, através da sua sabedoria. Tá? Então, a sabedoria
lembrando sempre, ela é tão boa quanto uma herança, ou até melhor, porque ela nos protege das tormentas e do calor insuportável da tribulação. Você imagina que esse moço, né, do capítulo 9, lá do final, que ele viu o exemplo, esse moço estava numa tribulação, porque a cidade dele seria destruída. E ele foi lá e, com sua sabedoria, conseguiu salvar a cidade. Mesmo não tendo a recompensa humana, mas ele teve justamente essa questão de salvar o lugar onde ele morava. Vamos ler agora os versículos 21 e 22. 20, 21 e 22, 3 versículos, de Eclesiastes 7, tá? Nós estamos terminando o 7 agora. 20, 22. Isso. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Vamos prestar bem atenção nesse pedacinho que ele fala, e eu não vou fazer comentário nenhum desse pedacinho. O que a gente vai fazer é ler, botar o dedinho aí e correr lá para Tiago 3, 11 e 12, tá? Façam esse exercício, vão lá em Tiago, capítulo 3, verso 11 e 12, e daí o que a gente vai fazer? Vai reler lá Eclesiastes e depois vai correr para Tiago. Tiago 3? 11 e 12. Primeiro volta lá, relê esse pedacinho, de 20 a 22. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Corre para Tiago 3, 11 e 12 e vê o que Tiago diz. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também fonte de água salgada pode dar água doce. Tampouco, isso está certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, amaldiçoar. Não é. É um textinho de Tiago. Aqui, é 4. Desculpe, irmãos, Tiago 4. Eu anotei 3, mas é Tiago 4, 11 e 12. Vou até corrigir aqui. 4, 11 e 12. O texto é esse. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ele termina lá dizendo isso, né? Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado outros. Aí Tiago vem e diz bem assim, olha só, não faleis mal uns dos outros, não é? Aquele que pode... porque aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, né? Então, Tiago fala aquilo que Salomão já tinha dito lá atrás, né? Da questão de você não ser pego falando mal um do outro. De 23 a 29... 7, né? 7, de 23 a 29. Posso ler? Pode. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração
são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso, então, quando a gente lê esse texto, né, aqui são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, 7 comigo, é isso? Se eu contei certo, né? Então, vejam, a gente fica indignado com Salomão, né? E você quer procurar uma explicação para isso que ele fala lá, que entre 1000 homens ele encontrou algum que ajudava, né? Achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres ele teve 1000, não é? Ele não achou nenhuma, nem sequer uma. Como assim, Salomão? O que você quer dizer com isso? Então, aqui no livro que a gente está usando como base, né, o autor fala o seguinte: agora ele descobre, Salomão, né, na sua indignação, ele está pesaroso nesse momento, né, e ele descobre o mal do seu grande pecado, amar as mulheres estranhas. Isso está lá em 1 Reis 11. Não encontra uma jovem completamente pura e piedosa. Como poderia descobri-la entre tantas que ele colecionava? Se alguma delas estivesse bem disposta, a situação tenderia a torná-las quase que do mesmo caráter. Aqui ele adverte aos demais contra o pecado pelos quais foi traído, né? Obter muitas mulheres. Ele está advertindo isso. Diversos varões piedosos podem reconhecer agradecidos que encontraram uma esposa prudente e virtuosa. Porém, os que seguem a vereda de Salomão com muitas mulheres jamais encontrarão uma sequer que o satisfaça. Não é uma boa explicação? À medida que os homens encontram uma mulher, conseguem achar uma mulher virtuosa. Mas Salomão não acha essa mulher porque ele tinha muitas, milhares. Ele incorreu no erro do pecado que o Senhor disse para ele não incorrer. Então, ele não conseguia achar nenhuma que fosse uma mulher virtuosa, né? Por isso que eu acho que ele escreve lá no Provérbios 31, ele não, né? A mãe dele dita para ele lá as questões da mulher virtuosa. Ele tinha demais, aí não conseguiu achar nenhuma. Não é assim, quem tudo quer, tudo perde, não é esse o ditado? Salomão foi por aí, tá? Capítulo 8, ainda no seguinte tema, teme a Deus, que é a resposta lá do capítulo 26. Teme a Deus. Vamos ler de 1 a 5. Quem é como sábio? E quem sabe interpretar das coisas? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei. É isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem me dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Isso mesmo. Porque... Até o 5. Isso. É que ele quer avançar até o 5. Então fala, ninguém é feliz como o sábio, né? Que loucura Salomão está dizendo aí, para a criatura rebelar-se contra o Criador. Vocês já viram alguma criatura que se rebelou contra o Criador ser um homem feliz? Uma pessoa feliz? Um ser humano que produz coisas boas? Eu não consegui ver essa experiência em ninguém.
Todos que se rebelaram contra o Criador se tornaram péssimas pessoas, né? A gente pode citar vários exemplos. A gente pode citar Hitler, né, que se tornou contra o Criador e aí fez o que ele fez, não é? A gente pode citar pessoas de perto da gente, pessoas de dentro da nossa família que se rebelaram contra o Criador, aí acham que são os tais e daqui a pouco estão caídos, estão cabisbaixos, outros cometem suicídio, e a gente vê essa rebeldia contra o Criador não leva o homem a lugar nenhum. Então, Salomão está dizendo que a sabedoria, feliz é o homem que é sábio, né? A sabedoria aí vai levar o homem a temer a Deus, e temendo a Deus, o homem é muito melhor, ele é feliz, tá? Aí nem ricos, poderosos ou famosos, ou os mais realizados dos filhos do homem, é tão feliz quanto aquele que teme a Deus, né? Eu escrevi ali isso porque a gente vê isso, que ninguém pode ser o homem mais rico do mundo, mas se ele não tem o temor do Senhor, ele é infeliz, ele é uma pessoa que não vai fazer com que as outras pessoas se sintam bem com ele ou ao lado dele, e não vai trazer nenhuma contribuição para o mundo, por contribuição positiva. Você vê, quem teve oportunidade já de ver o testemunho do Martin Luther King, né? Ele foi um homem que temia Deus. E quantos benefícios aquele homem trouxe para a sociedade? Então, o homem que teme ao Senhor traz muitos benefícios para a sociedade, enquanto que não teme o Senhor, ele traz malefícios não só para a sociedade, mas também para a sua própria vida. Tá? Aí de 6 a 8. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, Dilma. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Dilma Rousseff, Elias, falando do vento aqui, lembrou de Dilma Rousseff, que queria estocar o vento, olha só. Eu tive que rir, gente. Tem que rir. Aí, a fala é: ainda bem que Deus, na sua infinita sabedoria, nos livra de saber o futuro. Você imagina quão torturante seria para o homem, apesar de alguns tentarem, né? Tem gente que vai num lugar porque lá prediz o futuro, vai no outro lugar porque lá vai dizer o que vai ser depois. Deus não deu esse poder ao homem. O futuro pertence a ele. E a gente vê, né, aqui que Deus foi sábio demais, porque você imagina, se a gente já é ansioso sem saber, imagina sabendo. Eu fico lembrando de Ezequias, né, que virou para o lado e pediu a Deus mais uns anos de vida, e o profeta disse para ele, né, que ele viveria mais 15 anos. Aí passou um ano, ele devia ficar pensando, 14, 13... 12. Olha que tortura, gente, para a vida da pessoa. Eu fico imaginando Ezequias fazendo isso, porque ele sabia que 15 anos depois ele morreria de qualquer forma. Então, ele só adiou o problema, né? A angústia da vida, porque realmente o futuro, se a gente souber o nosso futuro, isso vai trazer muito futuro nas mãos do Senhor. Mas debaixo do sol é angustiante. Já pensou se você chegar ali e vier alguém te saber assim, você tem 10 dias de vida, aí você vai começar a contar 10, 9, 8, a tortura que é para a vida da pessoa. Né? Então, Salomão diz aqui,
e nós ficamos felizes com isso, né? Que Deus, em sua infinita sabedoria, nos livrou desse mal de ficar sabendo o futuro, né? Saber isso. Então, de 9 a 13. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrar em repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Sim, os dias de bom pode ser proveitoso, né? Porque o homem bom, ele vai ter um propósito diante de Deus. Mas os dias do homem mau são como sombras, vazio, vapor. Ele não tem nada a acrescentar. É como uma sombra, um vazio, um vapor, né? Salomão diz isso. Isso me remeteu lá para Mateus 12. Vamos ver, Mateus 12, versículos de 35 a 37, Jesus também fala sobre isso. Mateus 12, de 35 a 37. O homem bom tira do tesouro bom, o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Viram que interessante o que Jesus diz? Que o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. É assim mesmo, né? Salomão também fala sobre isso, que o homem bom, ele é um ser proveitoso. Ele é um ser proveitoso, mas o homem mau, não. O homem mau tira coisas más. E Jesus completa dizendo que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas palavras serás justificado e pelas palavras serão condenados, né? Então, Jesus nos alerta para isso que Salomão chamou nossa atenção lá atrás, sobre o homem bom que é um ser proveitoso. E ele continua de 14 a 17, ainda lembrando aqui no Provérbios 8, de 14, ou Eclesiastes 8, de 14 a 17, ele continua falando sobre essa questão do perverso e bem, né? Da gente ver o perverso e bem. Continua para mim. Ainda outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria, é haver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Isso mesmo. Então vejam, né, que Salomão aqui chama atenção sobre esse cenário confuso
do homem mau prosperar e do justo sofrer. Asaf teve o mesmo conflito. Vamos ver o Salmo 73, o conflito de Asaf? Asaf teve o mesmo conflito de Salomão sobre a prosperidade do mal e o sofrimento do justo. É grandinho o Salmo, tá? É bom vocês irem lendo em voz alta para ninguém cochilar no Salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há entendimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente... 17? Isso, até o 17, né? Então vejam que Asaf, ele fez teve também esse conflito. Como pode? O ímpio está prosperando, eles têm saúde. Às vezes eu fico rindo com minha tia, que ela fala bem assim, não é possível, Sônia, tanta gente boa ficando doente, e esse povo, esses corruptos, nenhum deles fica doente. Nenhum deles pegou Covid, ou os que pegaram ficaram bons. Como pode isso? E tanta gente boa ficando doente. Aí eu falo, calma, Dida. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre que o homem, né, ele é mau, mas Asaf teve esse conflito de ver esse homem mau até que ele entrou no santuário. E aí ele pôde refletir sobre o que Deus pode fazer. Depois vocês podem até continuar a ler o Salmo 73, mas por amor ao tempo a gente parou no 17, quando ele diz, até que entrei no santuário. E Salomão fala sobre isso, né? Somente a fé pode estabilizar o nosso coração diante desse cenário do homem mau, do homem corrupto. Só mesmo a fé para nos fazer entender que Deus tem lá na frente, né, alguma retribuição das obras mais dessas pessoas, né? E aí a gente entende isso pela fé, tá? Então, no teme a Deus, como diz Salomão, vocês já observaram que em Eclesiastes ele começa a falar mais de Deus, né? No capítulo 7, 29, ele disse que Deus fez o homem reto, né? E aqui no capítulo 8, ele fala de Deus 2 vezes, né? O versículo... aqui o versículo 13, 3 vezes, né? O 12, que ele fala... Eu sei com certeza que bem sucede ao que teme a Deus. Aí ele fala de novo no 13, que não será como a sombra, visto que não teme a Deus. E depois ele fala de novo no 15, Deus da vida, né, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então vejam que aqui ele já começa a refletir. E no 17, desculpa, então eu contemplei toda a obra aqui de Deus. Ele já começa a refletir sobre esse
temor de Deus, que é o princípio do saber, que ele falou lá em Provérbios na sua juventude, e agora ele traz a memória dele, como Jeremias diz, aquilo que dá esperança, ou seja, o temor de Deus. Capítulo 9, de 1 a 3, tá? A gente vai falar sobre esse temor de Deus também, que ele continua. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. Mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Isso. Não devemos, até o 3 só, não devemos pensar que a nossa busca pela palavra, oração e serviço nas coisas de Deus são inúteis, por não podermos explicar todas as dificuldades que a gente vê as pessoas enfrentarem, né? Você não precisa se sentir, às vezes as pessoas falam, mas por que, se Deus é bom, por que o homem sofre? Não é? Você não tem que justificar isso. O que você precisa falar para as pessoas é que nós buscamos a Deus. Todo homem sofre, seja ele bom ou mau. Todo mundo sofre. Mas a diferença não está no sofrimento. A diferença está em como saímos desse sofrimento. Como saímos desse sofrimento? Porque os servos de Deus saem do sofrimento fortalecidos, certos de que o Senhor passou aquele momento de sofrimento com eles. Essa semana, a Maria Ângela Valviesse postou, não sei se foi no Instagram, né? Ela falando, acho que foi no Instagram, sim, ela falou assim, nós temos que aprender como servos de Deus a viver todas as estações da nossa vida. Ela falou até sobre Eclesiastes 3. Aí ela está falando a viver todas as estações da nossa vida, porque às vezes a gente quer viver só o verão. Ninguém quer viver o inverno, mas o sol nasce para todos e as estações vêm para todos. Primavera, verão, outono e inverno. São dias cinzas, às vezes como do outono, ou são dias frios e terríveis como do inverno às vezes, e são dias cheios de alegria, cheios de flores como da primavera, e outros dias quentes, cheios de tribulação como o verão. Então vejam, nós temos que aprender a viver todas as estações. E é assim para todo mundo, para quem é de Deus e para quem não é de Deus. Só que quando nós saímos da tribulação, a gente sai fortalecido no Senhor, crendo que o Senhor esteve conosco, passou conosco. E o ímpio não, ele sai da tribulação, quando sai, né? Alguns no meio da tribulação desistem da vida, não querem viver mais, entram em depressão profunda, procuram outros caminhos, mas não procuram Deus. Porque se procurar Deus, vai conseguir sair fortalecido da tribulação. Não estou dizendo que não vai entrar na depressão ou na tristeza profunda, até entra, mas sai. Né? Não vai ficar toda a vida naquilo. A estação vai passar e vai vir outro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas às vezes a noite é longa, né? Você fica doida que amanheça, amanhece, e nada de amanhecer. Então, você observa que vai ter, a alegria vai vir, o momento vem, Deus vai mudar aquela situação. Então, é assim que a gente sai da tribulação, a gente sai mais crente, né? Melhores seres humanos. Então, Salomão fala sobre isso, né? Para que possamos buscar a Deus de forma diferente,
para sairmos destas coisas mais fortalecidos. De 4 a 10. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas mãos, das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão fala sobre isso, né? O patrimônio do homem mais humilde é preferível ao mais nobre que morre impenitente, né? Então vejam que Salomão fala justamente nesse versículo que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então é preferível um cão que é pequeno, que late, né? Que faz pouca coisa, do que um leão que ruge, é forte, imponente, né? Então Salomão está falando sobre isso. O mais humilde é preferível do que o nobre que morre impenitente. E também nos exorta a confiar no Senhor. Esse texto aí, que a gente leu de 4 a 10, confiar alegremente em Deus, qualquer que seja a condição da sua vida. Seja você bem humildezinho ou pobrezinho, ou seja você abastado, rico, e Salomão faz o convite para que você tema a Deus, confie em Deus. E nos diz que neste mundo, né, este mundo é o mundo do trabalho. Ele fala sobre isso, né? O que vier a tua mão para fazer, faz conforme a tua força, porque para onde você vai, já não é mais o lugar do trabalho, é o lugar agora da recompensa do trabalho. Então, Salomão nos chama a atenção para isso, né? Que neste momento aqui o lugar é de trabalho. E Jesus também disse isso. Jesus disse, trabalhar enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E aí você já não pode mais trabalhar. E aí já é o momento de quê? Da recompensa do seu trabalho. Enquanto estamos aqui, o que tiver a fazer, faz conforme as tuas forças. Faz da melhor forma que você pode fazer. Faz como, diz lá no Novo Testamento, faz como se estivesse fazendo para Deus. Faz o melhor que você pode fazer. Enquanto é dia, porque depois você vai receber apenas a recompensa, né? Apenas não, grande recompensa, ainda bem que tem a recompensa. Tá? Então vamos ver agora 11 e 12, que são os últimos versículos de Eclesiastes 9. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Isso. O êxito do homem raramente se iguala à sua expectativa, né? Sempre podemos melhorar. É assim que a gente pensa sempre. Você vai... O êxito
você fez uma coisa super bem feita, né? Aí as pessoas disseram, você mesmo achou, mas você não é satisfeito com isso, você acha que sempre pode melhorar, e realmente a gente sempre pode melhorar, mas na hora que for êxito, é êxito, né? Podemos e devemos usar os meios, né? As estratégias, Salomão diz, porém nós não devemos confiar nas estratégias, nos meios. Se triunfarmos, né? Se as expectativas foram boas, glória a Deus, louvam por isso. Mas se fracassar, e todos nós somos sujeitos a isso, às vezes a gente faz uma coisa, pensa numa coisa, planeja uma coisa, e quando vai lá na frente, não deu certo, mas deu certo. De novo, o que eu posso melhorar? Vou mudar de estratégia, mudar tudo isso, né? Nós devemos submeter a quê? A vontade de Deus. Sempre submeter à vontade de Deus. Para isso, Salomão, atenção nesses últimos versículos, que nós devemos usar meios, estratégias, sim, mas não confiar nos meios e nas estratégias. Se for bem sucedido, que a Deus. Se for mal sucedido, volte para Deus e pergunte, Senhor, eu fiz isso aqui com a melhor das intenções, achando que essa estratégia ia ser, muito boa. E não foi. Então, me dê outra estratégia, me mostra outro caminho, de que forma eu posso melhorar isso, porque eu fracassei. Então, estou sujeitando minhas ideias, meus pensamentos, minhas estratégias na mão do Senhor, né? Então, através do temor do Senhor, o homem pode fazer que aconteça coisas que nunca poderia fazer pela sua própria força. É isso que Salomão nos chama a atenção. Nesse capítulo, nesses 3 capítulos, que através do temor do Senhor, que é o temor do Senhor, que nos leva a fazer coisas que a gente pensa, nunca achou que fosse fazer, as que a gente pensou que nunca fosse viver, porque nós tememos ao Senhor, e nada que a gente deve fazer deve achar que foi nossa própria força, que foi o nosso braço, que foi a gente que conquistou. Não, foi o Senhor que nos ajudou nessa conquista. Então, a resposta lá do capítulo 8 é: teme a Deus. Né? Do capítulo 8, não, desculpa, do capítulo 6. E Salomão vem de 8 a 12, dando essa resposta, falando todo o tempo: teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Quando você teme a Deus, quando a gente teme a Deus, a gente está no caminho da sabedoria. Deus nos abençoe, né? Amém, amém. Glória a Deus. Alguma irmã quer falar? Amém, amém. Glória a Deus. Alguma coisa? Fala, Gilmar, você está olhando para a tela? Fala, Gilmar, você está olhando para a tela? Você quer falar? Eu falou, por isso que ela abaixa a cabeça dela, pode olhar para a tela. Olha só, é um estudo muito claro. É um estudo muito claro. É muito claro, não tem como ter dúvida. É claríssimo, né? O estudo, a palavra de Deus realmente é maravilhosa, né? Está tudo explicadinho aqui, né? Com a explicação da irmã Sônia, então, o pastor Eli ajudando aí, muito bom, né? Não tem dúvida. Para mim, não tenho dúvida aqui, né? Não sei com os irmãos. Verdade. Pastor Elias e Sônia são ótimos mesmo. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Que Deus esteja sempre à frente da vida de vocês para vocês trazerem essa palavra para nós. Sábado, nossa sala online para o estudo da nossa escola dominical. Lição de número 12, a segunda vinda do Senhor. Quem vai dar essa lição para a gente vai ser o pastor Leônidas. Tá?
Então, no sábado, dia 16, às 16 horas, sábado, dia 19, dia 20, né? Às 16 horas, pastor Leônidas vai estar ministrando a aula para a gente da lição de número 12. E na quinta-feira que vem, às 14 horas, na nossa sala online, teremos o nosso estudo de vida cristã, daquele artigo Palavras Poderosas. E quem estará conosco será a escritora do artigo, a Mirtes Elaine, estará conosco na nossa sala, lá direto de Portugal, para falar sobre o seu artigo, para ministrar para nós uma palavra, né, sobre o artigo que ela escreveu, Palavras Poderosas. E será dia 25, quinta-feira que vem, às 14 horas, por 2 motivos. Por causa do fuso horário de Portugal, que é bem diferente do nosso, está 4 horas à frente, e porque ela tem um compromisso mais tarde, ela está fazendo um curso. Então, se a gente marcar às 16 horas, vai ficar muito em cima para ela ir para o curso. Então, será às 14 horas, dia 25. Marquem aí na agenda. Mirtes estará conosco na nossa sala online, ok? Esqueci, tem algum anúncio mais para fazer? Não, né? Mais alguma lembrança? Acho que é só isso, né? E provavelmente no domingo de manhã teremos novamente a nossa transmissão ao vivo, nosso culto pela manhã. Estou vendo aí com o Fábio para ver se a gente consegue fazer novamente o nosso culto de manhã, no domingo de manhã, às 11 horas. Tá bom? Vamos terminar a nossa sala, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse estudo, né, que Ele nos proporcionou, pelo estudo da sua palavra, por ter usado, né, a Sônia e o Elias para falar para a gente palavras tão oportunas, né? Para esse momento que nós estamos vivendo, nada melhor do que a palavra de Deus para nos consolar e nos trazer esperança. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa tarde que nós estivemos aqui para estudarmos a tua palavra. A palavra que foi escrita há tanto tempo, mas continua atual, falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas, e nós louvamos o teu nome pela existência da tua palavra para nos trazer esperança. Te agradecemos pelas nossas vidas que estão aqui nesse momento, tendo a oportunidade de estudar. E louvamos o teu nome pela vida de Sônia e pastor Elias, que têm sido instrumentos usados nas tuas mãos para ministrar as nossas vidas. Viemos te pedir, Senhor, pelo nosso país, te pedimos, ó Pai, pelos corações que estão enlutados, ó Pai, que perderam seus familiares, ó Pai, para essa doença, e por outras também. Viemos te pedir pelos governantes, ó Pai, que tu estejas dando sabedoria àqueles que governam o país, o estado, o município, Senhor, para que façam aquilo que seja o melhor para a nação, ó Pai. Seja com a tua igreja, Senhor, que mesmo não podendo estar reunida, mas está conectada, Senhor. Nós estamos conectados uns aos outros e nós te agradecemos porque tu deste inteligência ao homem para ele nos dar essa tecnologia para estarmos conectados. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos também, Senhor, pela nossa igreja, pelos idosos da nossa igreja. Muitos estão enfermos, outros estão assim muito tristes por estarem confinados em suas casas, mas viemos te pedir que o teu Espírito Santo esteja com as suas vidas nesse momento, ó Pai, que eles estejam sendo consolados, ó Pai, por essas palavras, que eles se sintam próximos, Senhor, da igreja, com
olhando, Senhor, para os vídeos, ó Pai, podendo ver, Senhor, os rostos familiares, para que eles se sintam acolhidos, para que eles também sejam consolados pelo ensino da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, até sábado, tá bom? Tchau, até